Em 26 de outubro de 1553, Miguel Servet foi acusado de heresia e sentenciado à morte numa fogueira. No dia seguinte, ele foi amarrado a um poste, na cidade de Genebra. Em volta dos seus pés foram colocadas pilhas de lenha, prontas para queimar. Qual seu crime? Servet amava as verdades da Bíblia e não conseguiu reconciliar os ensinos da igreja com o que ele estudava na Bíblia. Miguel Servet morreu lentamente, mas ele não negou, nenhuma vez, sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Com certeza, essa não foi a primeira vez que usaram fogo para intimidar ou matar alguém que amava a Bíblia e seus ensinos. A história mostra que a Bíblia sofreu um ataque atrás do outro. Impérios tentaram destruí-la. Líderes religiosos tentaram escondê-la. Mas apesar da oposição e risco de morte, muitos colocaram sua vida e reputação em jogo para protegê-la. A escrita da Bíblia foi terminada por volta de 98 d.C. Nessa época, muitos, se não todos os cristãos, viviam numa região controlada pelo Império Romano. O imperador romano Diocleciano começou a governar em 284. O Dr. Peter Williams trabalha na Casa Tyndale, um centro de pesquisas bíblicas. O governo romano não tinha tolerância com as pessoas que não gostavam da religião romana. Diocleciano fomentou uma perseguição organizada aos cristãos. Provavelmente foi a perseguição mais organizada que qualquer imperador romano já tinha feito. Ele também odiava os livros cristãos, por isso ele queria destruir as Bíblias das pessoas e qualquer cópia de algum livro da Bíblia. Ele estava determinado a destruir o cristianismo se fosse possível. Dublin, Irlanda. Por causa dessa extrema perseguição, a sobrevivência da Bíblia e do cristianismo parecia impossível. Como o texto da Bíblia sobreviveu a essa intensa oposição? Viemos a Dublin, onde vamos começar a descobrir a resposta. Aqui, vou me encontrar com Jessica Baldwin, chefe de coleções da Biblioteca Chester Beatty. A Biblioteca Chester Beatty possui 3 papiros importantes, o P45, P46 e P47. Acredita-se que esses papiros são do 3º século depois de Cristo, alguns dos mais antigos manuscritos conhecidos do Novo Testamento. Esse é o papiro bíblico Chester Beatty número 2, também conhecido como P46. Ele é a cópia mais antiga que existe das cartas de Paulo. O termo papiro é até bastante usado, mas quando você olha para esses manuscritos, dá para ver de que material ele é feito. Então, o papiro é feito da medula da planta de papiro e era feito no Egito. Interessante, parece que tem uma dobra no meio dele. Tem sim, porque esses manuscritos eram grandes, não eram como os rolos que você podia enrolar e desenrolar. Para um erudito, para a comunidade naquela época, era muito prático ter esse texto no formato de um códice, porque assim eles conseguiam abrir o texto numa página específica, e esse texto poderia ser facilmente lido, explicado e entendido. O professor Magin me mostrou esses manuscritos em mais detalhes. Esses são textos de altíssima qualidade. Eles têm todos os 4 evangelhos e Atos. Todas as letras foram escritas perfeitamente. As palavras estão todas alinhadas, são elegantes e organizadas. Isso por si só, eu acredito, é o resultado da fé das pessoas que os escreveram. Esse foi um trabalho muito importante e era necessário fazê-lo corretamente, precisamente e elegantemente. Eles sobreviveram porque foram colocados em vasos de cerâmica e enterrados. É evidente que esses manuscritos foram bem cuidados. Esse material não poderia resistir de outra maneira. Aquele que protegeu esses manuscritos mostrou que amava a Bíblia. Mas, com o passar dos séculos, a Bíblia sofreu novos ataques. Inglaterra. William Tyndale foi a primeira pessoa a se empenhar em traduzir a Bíblia dos idiomas originais direto para o inglês. Tyndale nasceu no final do século XV. Ele nasceu na região de Gloucestershire, mas depois foi para Oxford
e se tornou um padre. No século XV, havia muita resistência à ideia de fazer a palavra de Deus estar disponível para todas as pessoas. As pessoas ouviam a Bíblia em latim e os padres interpretavam para elas na igreja. Elas nunca tiveram acesso livre à Bíblia em si mesma. Tyndale não foi autorizado a traduzir a Bíblia na Inglaterra. Ele foi até o bispo de Londres para pedir permissão para traduzir o Novo Testamento direto do grego, o texto original, para o inglês. Mas ele não recebeu essa autorização. Londres, Inglaterra. A oposição contra a tradução da Bíblia era tão grande que mais tarde Tyndale escreveu que não era possível fazer isso em toda a Inglaterra. Então, com a ajuda de comerciantes que concordavam com ele, Tyndale fugiu para a Alemanha, onde seria mais fácil fazer a tradução em inglês do Novo Testamento. Em 1525, sua tradução estava terminada e pronta para impressão. A Biblioteca Britânica em Londres tem a resposta do que aconteceu depois. A doutora Karen Limper-Hertz, curadora-chefe na biblioteca, vai nos ajudar a descobrir. Esse é o único exemplar da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale, impresso em 1525 em Colônia, na Alemanha. O fragmento de Colônia é tudo o que se conhece da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale. Só de ser um fragmento já mostra que era perigoso fazer isso. Depois de ter bebido muito, o impressor deixou escapar que estava imprimindo o Novo Testamento em inglês para alguém que se chamava William Tyndale. As autoridades descobriram e invadiram a gráfica. Ele e seus sócios fugiram, e isso é tudo que restou até hoje. Depois disso, eles foram para Worms. O fato de nem terem passado de Mateus indica que era muito perigoso fazer isso. A primeira tradução completa das escrituras gregas cristãs foi finalmente impressa em 1526 na cidade de Worms, na Alemanha. Cerca de 3.000 livros foram impressos. Antuérpia, Bélgica. Ao deixar a Alemanha, Tyndale foi para Antuérpia. Essa cidade agitada era ideal para Tyndale. As gráficas cresciam sem parar aqui. Um movimentado porto tornava fácil fazer os livros chegarem até a Inglaterra. O professor Guido Latri gentilmente se ofereceu para nos mostrar as ruas por onde Tyndale provavelmente passou quase 500 anos atrás. Ele viu que as pessoas aqui tinham... as pessoas comuns tinham acesso à Bíblia em holandês. E é claro que ele quis o mesmo para o seu povo na Inglaterra. Se você quisesse contrabandear muitas Bíblias para a Inglaterra, esse era o maior porto no norte da Europa. Você não consegue contrabandear facilmente uma quantidade grande de um livro grande. Então, pequenas folhas eram separadas e levadas para lugares como esse, para algum depósito subterrâneo. Essas pequenas folhas da Bíblia de Tyndale eram colocadas entre as folhas de outros livros maiores, que não eram proibidos. Em Londres, alguém ia ver e dizer: ali estão os livros que estão marcados. Eu vou dar uma olhada ali para encontrar as folhas soltas da Bíblia de Tyndale. Existiam cerca de 30.000 cópias da tradução de Tyndale disponíveis até a sua morte. Ele foi um grande homem, muito corajoso. Não podemos simplesmente desconsiderar o tempo que ele investiu e os riscos que ele correu. Vilvoorde, Bélgica. William Tyndale ficou preso aqui em Vilvoorde, no norte de Bruxelas. Enquanto definhava na prisão por mais de um ano, ele com certeza sabia que uma morte cruel e inevitável o aguardava. Tyndale é reconhecido por sua influência na língua inglesa. Mas seu trabalho foi mais do que ambição acadêmica. Tyndale amava a Bíblia. Talvez podemos dizer que ele tinha os mesmos sentimentos do salmista que disse sobre a palavra de Deus: como eu amo a tua lei. Norte da Espanha. A notícia da morte de Tyndale se espalhou pela Europa. Com isso, outros que estudavam a Bíblia com certeza ficaram preocupados. Um desses homens foi Miguel Servet, que mencionamos no início. Ele nasceu aqui, na região de Aragão, no norte da Espanha.
Viajamos até Villanueva de Siena para descobrir mais sobre ele. Sérgio Bates é o diretor do Instituto Miguel Servet, onde há um museu no lugar em que provavelmente foi a casa que Servet cresceu. Quando jovem, ele foi exposto a grandes problemas da religião. E isso acabou influenciando o que ele pensou no futuro sobre algumas questões polêmicas relacionadas ao cristianismo, como, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. Por isso, ele quis ir mais fundo. Então, ele pensou, a verdade tem que ser encontrada na Bíblia. O Dr. Marian Hiller publicou alguns trabalhos sobre Miguel Servet. Miguel Servet foi enviado, provavelmente seguindo o conselho do seu pai, para Toulouse, para estudar direito. Em Toulouse, a liberdade era muito limitada e a leitura da Bíblia era proibida. Mesmo assim, ele começou a estudar a Bíblia profundamente. Ele tinha curiosidade intelectual. Naquela época, o principal assunto que as pessoas conversavam nas ruas em qualquer outro lugar era a religião. Em 1531, Servet publicou seu primeiro livro que se chamava Os Erros da Trindade. No seu livro, ele questionou os ensinos da Igreja sobre Deus e sobre Jesus. Ele escreveu: a Bíblia não faz menção da Trindade. Conhecemos a Deus não por nossos orgulhosos conceitos filosóficos, mas por Cristo. Em seus escritos, Servet citou ou fez referência a pelo menos 52 dos 66 livros da Bíblia. Fica claro que Miguel Servet foi um homem que amava mais os ensinos da Bíblia que de outras fontes. Servet foi preso e foi acusado de heresia. Esse foi um exemplo claro de crueldade e intolerância religiosa. Foi determinado que ele tinha que ser punido. Naquela época, a única punição que eles pensavam era a morte. Eu acho que a motivação dele foi a busca pela verdade, a necessidade de restaurar o cristianismo às suas origens. Apesar de existirem vários pontos de vista sobre os estudos de Servet, é evidente que ele foi motivado por pura sede pelas verdades da Bíblia. Ele escreveu: os céus nos deram um livro, para que com ele pudéssemos encontrar a Deus. O passado está cheio de histórias de pessoas que arriscaram e perderam a vida para ler, traduzir e entender a Bíblia. A principal motivação deles, com certeza, foi seu amor pela Bíblia. Apesar de intensa luta, a Bíblia chegou até nós. Ela sobreviveu a tentativas de destruí-la. Até mesmo sua tradução foi proibida. E muitos que tentaram ler e entender ela eram punidos com a morte. Mesmo assim, a Bíblia, a sabedoria nela, sobreviveu até hoje. Uma tradução exata do que foi escrito há muito tempo. É por isso que muitos têm tanto amor pela Bíblia.